Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula está no capítulo 54 e 55 do nosso livro didático da unidade 1. A arte pode expressar quem somos. Capítulo 2, arte e memória. E o tópico 3, por dentro das artes visuais. Você, você viu que as obras da artista Sônia Gomes são criadas com materiais diversos e expostos de um jeito diferente. Isso porque, para criar e expor obras de arte, os artistas precisam pensar algum elemento a fim de transmitir suas ideias e intenções. Vamos conhecer esses elementos. Pontos, linhas e texturas. O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual quando batemos com a ponta do lápis no papel. Por exemplo, estamos fazendo um registro, uma marca, um ponto. Esse tipo de registro pode ser feito com materiais diversos e suportes diferentes. Outros elementos que compõem a linguagem visual são as linhas. As linhas podem variar de direção, tamanho, espessura e cor. Veja aí na figura abaixo, alguns exemplos de linhas. Como vocês podem perceber, tem alguns exemplos. Os artistas também elaboram as texturas como recursos para expressar sua arte. Nós percebemos a textura dos objetos quando nos tocamos, ou observamos atentamente sua superfície, que pode ser macia, áspera, lisa, enrugada. As texturas são elementos táteis, mas podem ser expressas visualmente, como na arte gráfica, no desenho e na pintura. A composição de uma textura visual é feita não só por meio da utilização e combinação de linhas e ponto, mas também com manchas e efeitos gráficos. Observamos as imagens, as texturas abaixo. Espaço. O espaço é um elemento muito importante na arte visual, pois nele que se organizaram as formas perceptíveis aos olhos e ao tato. Os artistas podem explorar o espaço de muitas maneiras diferentes, ou seja, através do que é ocupado pela obra de arte, seja através do que existe em torno dela, ao depender de como ocupa o espaço. E obras de arte podem ser classificadas como os bidimensionais e tridimensionais. As obras de arte bidimensionais são realizadas em suportes planos e, como o nome diz, tem apenas duas dimensões, altura e largura. Quando apreciamos uma pintura, por exemplo, costumamos ficar em frente para ela e observar sua superfície. Já as obras de arte tridimensionais, além da altura, da largura, além da profundidade, isso quer dizer que elas têm volume e ocupam lugar no espaço. E por isso que quando apreciamos uma escultura, por exemplo, podemos observá-la de frente, dos lados, acima, para baixo e por trás. Aqui a gente tem exemplo de uma figura tridimensional e outra
e outra com dimensão dimensional. Aqui alguns outros exemplos, né? Pessoal, tradicionalmente, obras de arte como a pintura são classificadas como bidimensional, né? Relevos e esculturas são chamadas de tridimensional. No entanto, embora essas classificações existem, e é importante saber que elas são cada vez menos rígidas. As colagens, por exemplo, podem ser bidimensionais ou tridimensionais. Depende dos materiais usados pelos artistas. Observe ao lado a imagem de outra obra de exposição, Linhas em Tramas, de Sônia Gomes. Na exposição Linhas em Tramas, ainda que a obra rodilha tenha sido feita na parede, como costuma acontecer em obras bidimensionais, com a pintura ela possui volume e pode ser apreciada de diferentes ângulos, da mesma maneira que uma escultura. Mas mais importante do que definir se essa e se outras obras de Sônia Gomes são esculturas de objeto, colagem ou montagens, é buscar entender de que forma a artista utiliza materiais e técnicas diferentes para criar sentidos e provocar sensações e reflexões. Pessoal, por aqui fica a nossa aula, né? Nós estamos no capítulo, aliás, no tópico 3, vendo algumas obras da artista Sônia Gomes, né? E essa aula de hoje nós vimos aprendemos algumas relações com respeito à sua obra, né? A sua obra de arte. Então é isso, bom dia a todos e até mais.